Boa noite. Mais uma vez estamos aqui representando a Fraternidade Espírita Caminho de Luz, para levarmos a cada um daqueles que nos assistem mais um pouquinho dos ensinamentos do Mestre Jesus, através do seu Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo. De antemão, gostaríamos de agradecer àqueles que têm nos prestigiado nesse longo período de distanciamento social, que tem nos prestigiado através do YouTube, assistindo aos nossos vídeos, àqueles que têm curtido a nossa página no Facebook, e solicitamos que divulguem esse nosso trabalho também, divulguem as nossas redes sociais, para que possamos nos aproximar um pouco mais daqueles que ainda não nos conhecem, ou daqueles que conhecem só um pouquinho da nossa casa. A nossa casa tem, além do atendimento de assistência espiritual, que nesse período de distanciamento está paralisado, nós temos o trabalho de assistência social. Atuamos ativamente na distribuição de cestas básicas a famílias previamente cadastradas, que são avaliadas as suas condições, então todo mês elas retiram uma cesta. Damos atendimento a um grupo de gestantes que cresce aí mês a mês, durante o período de gestação e na distribuição dos enxovais quando nascem os bebês. Então, por isso é que nós não podemos parar com as nossas atividades de arrecadação de contribuições. Então, nós agradecemos àqueles que têm contribuído, que têm nos ajudado a manter essas atividades e a manter as despesas fixas da casa, e continuamos na campanha. Todos os sábados, das 15 às 16 horas, sempre tem alguém lá na casa recebendo as doações de alimentos não perecíveis, e solicitamos a gentileza daqueles que forem fazer as suas doações para averiguarem os prazos de validade dos alimentos, para que esses alimentos cheguem aos nossos assistidos em condição de ser consumidos. Aceitamos as doações de roupas, calçados, brinquedos, eletrodomésticos, que também estejam em condições de serem usados, porque nós não temos como recuperar nem as roupas, nem os calçados, nem os brinquedos. Da forma como eles chegam na nossa casa, eles são selecionados e colocados à venda no nosso bazar permanente e nos bazares que acontecem algumas vezes ao ano, e que pretendemos que eles aconteçam ainda este ano, após as nossas autoridades determinarem que já podemos abrir a nossa casa. E é isso. Nós agradecemos a atenção e a dedicação de todos vocês que têm nos prestigiado ao longo desses mais de 100 dias de distanciamento. Então vamos agora à leitura do nosso Evangelho, mas antes vamos fazer a nossa prece. Pai, de amor e bondade, mais uma vez, com o coração cheio de gratidão, agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos reunidos em seu nome, em nome do Mestre Jesus, de sermos amparados pela espiritualidade maior que aqui se encontra, dando-nos o discernimento para identificarmos nos ensinamentos da noite o melhor caminho para a nossa evolução. E assim, agradecidos por nos conceder a bênção de manter a nossa casa em funcionamento,
de termos o amparo dos amigos espirituais, dos nossos mentores, vamos pedindo licença para dar por iniciado o Evangelho da noite, com a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que porventura nos hajam ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em novas tentações, mas se for possível e se for do nosso merecimento, livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho da noite é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, itens 9 e 10, o argueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou, como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Bom, vamos procurando entender um pouquinho mais. Bem-aventurados os misericordiosos faz parte do Sermão da Montanha, e Cristo ali relatava quais seriam os bem-aventurados, os felizes, aqueles que integrariam num futuro o reino de Deus. E dentre eles estão os misericordiosos. E o que é ser misericordioso? Ser misericordioso é aquele que tem compaixão pelas dores alheias. Então vamos armazenar esta informação. A compaixão pela dor alheia. O que é o argueiro? O argueiro é uma palhinha, um cisco. Então é alguma coisa bem pequenininha que nós encontramos no olho do nosso amigo, quando no nosso olho temos uma trave, ou seja, uma viga, um pedaço bem grande de madeira que nos impede a visão correta das coisas. Então, o primeiro exercício, e aí é o próprio Evangelho quem propõe esse exercício, é que nós nos olhemos no espelho e façamos uma pergunta bem simples. Se eu estivesse do lado de fora do espelho, me olhando como o outro, como é que eu seria avaliado? Como eu me avaliaria? Então é um exercício bastante complicado quando nós temos que reconhecer as nossas próprias falhas, as nossas próprias limitações. Quando Cristo fala para tirar primeiro a trave do nosso olho, para depois identificarmos o cisco no olho do outro, ele está propondo exatamente isso, que nós tiremos de dentro de nós o nosso eu menos crítico com o outro, mais indulgente
com o outro e mais crítico, mais severo conosco mesmo. Porque nós nos colocamos sempre numa posição de que somos superiores, de que sabemos mais, que os nossos exemplos são os melhores. E nós nos colocamos nessa posição de superioridade, normalmente, quando nós começamos a apontar as falhas alheias e nos esquecemos de avaliar, de nos avaliar, de entender que todos nós temos qualidades e defeitos. Todos nós temos virtudes e vícios. E aqui vícios a gente está colocando como falta de virtudes. Mas o que nos faz, o que nos move a nos colocarmos sempre numa posição de quem aponta o dedo para identificar a falha alheia? É o nosso orgulho, a nossa falta de humildade, porque o inverso do orgulho é a falta de humildade. Ou o inverso do orgulho, desculpem, o inverso do orgulho é a humildade. E o que nos impede de identificarmos em nós tantos vícios quanto no nosso irmão é exatamente o nosso orgulho, que nos impede de nos reconhecermos tão limitados quanto o outro. A misericórdia divina está aí a nos dar todas as oportunidades para que nós nos melhoremos, para que nós nos aprimoremos no caminho evolutivo. Não existe nada que nos diminua em enaltecer as qualidades do nosso irmão. Mas nós sempre nos colocamos na nossa zona de superioridade, apontando as suas falhas. Qual é o parâmetro que nós temos para avaliarmos o nosso irmão? Para apontarmos seus erros, suas deficiências. O julgamento que nós fazemos do outro parte daquilo que nós determinamos, daquilo que nós conceituamos como certo ou errado. Deus nos colocou a todos no caminho correto, no caminho do aprendizado e da perfeição. E nós não reconhecemos essas oportunidades. Na maioria das vezes, nós buscamos enaltecer aquilo que nós julgamos qualidades em nós e desprestigiamos o nosso irmão. Tudo isso para quê? Para que a gente não reconheça diante daqueles que convivem conosco as nossas fraquezas, as nossas limitações. Então, nós criamos uma carapaça de superioridade. As qualidades que nós temos, nós resolvemos transformá-las em super qualidades para diminuirmos as qualidades daqueles que convivem conosco. Se num exercíciozinho de humildade nós fizermos um exame de consciência, nós vamos conseguir identificar em nós
tanta falta de virtude quanto identificamos no nosso irmão. Muitas vezes, aquilo que nós apontamos como defeito no outro, nós também temos. O mesmo defeito. Só que em nós não conseguimos reconhecer. A nossa falta de humildade, a nossa falta de caridade não permite que identifiquemos em nós falhas tão idênticas às dos nossos irmãos. E aí a gente começa, mas como? Vamos pensar um pouco, como assim? Como? Quais são as formas que nós temos aí de demonstrar o nosso orgulho e que a gente não percebe? Então, num trecho de um texto ditado por Hermance Dufault, do livro Mereça Ser Feliz, escrito por Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito de Hermance, ela nos dá aqui algumas dicas de como nós não conseguimos trabalhar a caridade dentro de nós e com o nosso companheiro de jornada. E aqui, companheiro de jornada, são todos aqueles que convivem conosco. Então, a irmã se fala aqui do melindre, que a gente demonstra o orgulho quando nós nos melindramos com alguma coisa. Então, que nós aprendamos a ter a coragem de sermos, de entendermos quando somos criticados. Irmã se fala que nós temos aqui o orgulho de saber, o orgulho no saber. E esse orgulho no saber é quando nós somos presunçosos. Nós queremos sempre sermos os melhores, temos mais conhecimento do que o outro. Conselho: tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. A opinião do outro nunca deve ser desprezada, ainda que ela seja diferente da nossa, ainda que ela seja totalmente em desacordo com a nossa, com o nosso parâmetro, com a nossa visão. Por quê? É a oportunidade que nós nos damos de aprender um pouco mais, ou de alinharmos melhor o nosso conhecimento e as nossas opiniões. Indiferença é o orgulho na sensibilidade. Adotemos a aceitação e respeito em todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios. Que a gente consiga enaltecer as qualidades dos nossos irmãos e que a gente saiba ser solidários, confortá-los nos seus momentos de insucessos. Por quê? Porque é isso que nós esperamos que eles façam conosco. Que aqueles que nos cercam falem, admitam também as nossas qualidades, mas que se solidarizem conosco quando nós não estamos no melhor do nosso melhor, quando estamos em falha, quando estamos aborrecidos, quando fazemos mesmo alguma coisa errada. Nós esperamos que aqueles que nos cercam nos confortem, nos apoiem, nos indiquem a melhor forma de buscarmos um outro caminho. Então, que a gente saiba identificar, porque do alto nós recebemos todo esse amparo. O plano maior não é indiferente a nenhum de nós.
Basta que nós queiramos receber os seus ensinamentos e o seu consolo e o seu apoio, porque ele é, sem dúvida, aquilo que nos remete ao reino dos céus, ao melhor caminho a seguir. Irmã, se fala de um pontinho assim, bem comum entre nós todos. A vaidade. A vaidade é o orgulho do que nós imaginamos ser. Então, nós fazemos a nossa ideia, nós fazemos uma ideia de nós. E por isso, pela ideia que nós fazemos de nós mesmos, nós nos transformamos em seres vaidosos. Que nós procuremos conhecer a nós mesmos e ter coragem para nos aceitarmos como somos, fazendo o melhor que nós pudermos na nossa própria melhoria. Então, mexer aí, ou buscar tirar a vaidade da nossa vida, é tirar uma parte da trave do olho. É buscar abrir mais a nossa mente, o nosso coração, e sermos menos severos na crítica que façamos ao outro. E irmã se lista aqui muitas outras oportunidades que nós temos de tirar a trave do nosso olho. Fala da pretensão, fala do preconceito, fala do desprezo, fala do personalismo, da inveja. A inveja é outra coisa assim, meio maldosa com a gente. Ciúme. Porque quando nós não aceitamos muito bem o sucesso do outro, nós estamos sendo atingidos no nosso interior através do ciúme, através da inveja. E todos esses sentimentos são sentimentos que nós devemos procurar tirar de dentro de nós. Transformarmos o nosso eu num ser, ou sermos, né, mais próximos de Deus. Somos criados para sermos felizes, para sermos melhores. Então, essas pequenas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, na convivência com o nosso irmão, no julgamento que nós fazemos do nosso irmão, e é óbvio que ele faz da gente também, tá? Quando nós nos magoamos, quando recebemos uma crítica, por que não fazer o exercício do quanto nós magoamos o outro quando fazemos uma crítica muito severa? O quanto nós nos aborrecemos de termos a indiferença de alguém muito próximo sem sabermos o porquê. E do quanto a nossa indiferença também pode machucar o outro sem explicar o porquê. Somos companheiros de jornada. Nenhum de nós vai pular etapas. Precisamos nos solidarizar, sermos caridosos com o outro, mas principalmente conosco mesmo. Porque a partir do momento que nós começarmos a nos entender a nós próprios,
quando nós começarmos a aceitar os ensinamentos do Mestre e o amparo que vem do plano maior para nós mesmos, nós seremos capazes de distribuir isso ao nosso irmão. Ninguém dá aquilo que não tem. Então é um exercício que exige de nós disciplina, amor, muito amor. E quando nós dirigirmos o nosso pensamento ao alto, que a gente saiba, antes de tudo, agradecer a Deus por todas as oportunidades que eles nos colocam em nós, que eles nos colocam em nossa vida. E que saibamos aceitar a sua interferência, que entendamos que nada, absolutamente nada, nos transforma se nós não quisermos. O Pai respeita sempre o nosso livre-arbítrio. Ele não vai nos transformar de uma hora para outra. Mas se nós quisermos e aceitarmos as suas orientações, as orientações do Mestre Jesus, o nosso caminho será muito mais leve. E só finalizando aqui sobre uma parte do texto de Hermance, ela traz para a gente uma mensagem bem gostosa, que ela diz assim: estamos todos, encarnados e desencarnados, nessa busca de superação e enfrentamento com as nossas imperfeições milenares. E não será num salto que venceremos a grande e demorada luta. Apliquemo-nos nas preciosas e universais lições de Jesus e esforcemo-nos, sem desistir, da longa caminhada na conquista da humildade. Precisaremos, sim, de muita coragem para sermos humildes, para ser o que somos. Ser humilde é tirar as capas que colocamos com o orgulho ao longo da nossa caminhada. Todas aquelas pequenas faltas de virtudes que nós temos, a pretensão, a dissimulação, a prepotência, a mágoa, a inveja, o ciúme, são carapaças, são capas que nos revestem para que nós nos tornemos mais endurecidos. E quando nós aceitamos a bondade divina ao nosso lado, quando nós aceitamos levar adiante e colocarmos no nosso dia a dia os exemplos do Mestre Jesus, aos poucos nós vamos nos desvencilhando dessas capas, dessa carapaça. Ela vai se amolecendo e nós vamos sendo melhores, menos orgulhosos, e a trave do nosso olho vai diminuindo. E nessa redução da trave, através também dos nossos exemplos, nós passaremos a não enxergar tão bem o cisco no olho do nosso irmão. É um belo aprendizado. Que a gente tome isso como objetivo para os nossos dias futuros. Então vamos mais uma vez, erguendo os nossos olhos ao alto, sentindo-nos banhados pela luz do olhar do Mestre Jesus. E vamos agradecer a providência divina por sermos privilegiados em receber os ensinamentos do Mestre
E esse banho, esse banho de luz, que agora penetra pelo nosso coronário e vai fazendo de nós seres mais harmonizados, mais equilibrados e sentindo-nos bem melhores. Vamos vibrando pelo universo, depositando nas mãos dos amigos espirituais o nosso amor, a nossa gratidão. E te pedimos, Pai, além de olhar por nós, trata, Pai, os nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais e das suas próprias casas, que eles recebam das equipes espirituais de cura tudo aquilo que for necessário para a sua recuperação. Que os seus amigos, familiares também se sintam confortados pelo teu amor e pela tua bondade, porque sabemos os teus desígnios são sempre os de mais sabedoria. Dá-nos, Senhor, a humildade de aceitá-los, crendo que para nós sempre será feito o que for de melhor. E assim, agradecidos por todas as dádivas, vamos nos despedindo e pedindo licença para encerrar o Evangelho da noite, rogando a Maria de Nazaré que nos cubra com seu manto de amor e de luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois, Mãe, entre as mulheres, porque bendito é o teu fruto. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, olha por nós, roga por nós, agora e na hora da nossa libertação. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos e até a nossa próxima oportunidade, esperando que o nosso distanciamento social acabe logo e que a gente possa se encontrar, ok? Um grande beijo a todos.